Olá, meu nome é Felipe, consultor da Orange Digital, e essa aqui é a sua viagem matinal com ideias sobre branding, marketing e presença digital. É lógico, sempre acompanhado de um cafezinho, né? E para variar aqui, nós temos a Bruna, né, nossa redatora, responsável pela produção de conteúdo da Orange, que vai ajudar a gente nesse conteúdo de hoje. Boa tarde, Bruna, boa noite ou bom dia. Olá, todo mundo. Hoje o nosso assunto vai ser jornada do cliente. Então, eu trouxe aqui porque causa muita confusão, né? Essa sigla, CRM, funil, que é o que nesse mundo do marketing. Então, mais uma vez, queria fazer algumas perguntinhas para você ajudar a desmistificar isso para quem ainda tem dificuldade, para os empresários que querem construir a sua jornada ali com mais planejamento, com mais estratégia. Então, eu queria entender essa diferenciação primeiro, né? O que é essa etapa de venda, o que é a jornada do cliente, como que funciona a jornada do cliente no geral. Bruna, essa pergunta, essa dúvida talvez seja uma das dúvidas mais comuns, assim, quando a gente fala do processo, de todo o caminho que o cliente percorre até a gente virar, desde da captação dele até ele virar um lead, depois virar um usuário da marca, depois um defensor, trabalhar essa parte de engajamento. Então, essa relação que as pessoas fazem, ou confusão, né, de etapas de venda e jornada do cliente. Digamos que a jornada do cliente está dentro de etapas de venda, né? Etapas de venda é todo o processo que envolve a venda de um produto ou de um serviço, desde o planejamento até a manutenção do cliente, né? Adquirindo a tua marca, entrando no pool de leads, tratamento disso. E a jornada do cliente é a experiência que o cliente vai ter com a empresa, né? Às vezes essa experiência é dentro de um site, por exemplo. Então eu tenho que analisar essa jornada do cliente dentro de um site. Qual páginas ele vai abrir, por qual página ele vai entrar, qual caminho que ele vai percorrer lá dentro. Tudo isso tem a ver com essa experiência, né, com essa jornada do cliente. A gente colocando numa linguagem talvez um pouquinho mais técnica, o pessoal de TI aí que vai talvez entenda melhor, é o X, né? É User Experience, é a experiência do usuário, né? Então, a jornada tem muito mais a ver com a relação que o cliente tem até fechar, até acontecer um processo de venda, né? Ou não, né? Então, a gente ter todos os caminhos. Então, na jornada do cliente, a gente se preocupa com cada etapa, com a cor, com a quantidade de cliques que ele vai dar, ou com a quantidade de pontos de contato que ele vai ter com a gente. E a etapa de venda, né, as etapas de vendas, é um processo como um todo, né? Desde a criação do CRM, configuração de CRM, o planejamento de tratamento, acompanhamento de follow-up. Então, tem ferramentas externas que não tem nada a ver com a jornada do cliente, que acaba interferindo sim na jornada do cliente. Um gancho aqui para sintetizar isso, mas eu gostaria que você explicasse sobre no momento em que isso acaba saindo da parte de vendas, né, no geral, e se tornando um relacionamento da marca com o cliente e a maneira como ele faz esse experience, né, como ele pensa nesse relacionamento, em como acolher esse cliente. Então, eu queria entender melhor, assim, como que você aplicou nas suas estratégias, como que isso funciona. Tá. A jornada do cliente, ela tem a ver com o processo de venda, propriamente dito, mas ela não para por aí, ela continua no relacionamento, né? Então, quando a gente fala de empresas de marketing digital, hoje como consultor de algumas empresas, né, e a boa parte delas de marketing digital, o relacionamento ele continua. Não eu vendi um site, ou eu vendi uma manutenção de mídias sociais, ou sei lá, uma integração de sistemas, né? A gente fala muito de automação hoje, né, de escalabilidade. Pensa que o relacionamento para ele continua. E às vezes não para na entrega, né? Às vezes eu entreguei um produto, eu tenho esse relacionamento tem que continuar, eu tenho que fidelizar esse cliente, eu tenho que me manter vivo na cabeça do cliente. Então, se é uma venda recorrente, eu tenho que ter toda uma estratégia de pontos de contato. Quando é que eu vou conversar com o meu cliente? Né? É importante ouvi-lo, né? Porque às vezes tem pontos de melhoria do meu produto, do meu serviço, que às vezes eu não consigo identificar. Por mais competente que seja a minha equipe, né, ou as equipes que a gente trabalha, às vezes não, boa parte das boas ideias, ela vem desse contato com o cliente, da percepção do cliente, né? Isso é uma coisa que a gente começou a falar lá na década de 90, no início dos anos 2000, da percepção do cliente, não simplesmente do que eu quero apresentar, mas de como o cliente me percebe. Eu só consigo ter essa percepção se eu conseguir ter um relacionamento com ele.
né? Então, se eu planejar isso, colocar pontos de contato e planejar toda essa jornada de comunicação com o cliente, faz parte desse processo que você chamou aí de jornada com o cliente, né? De jornada, não só uma jornada de vendas, mas uma jornada. Então, a jornada ela começa lá atrás, quando eu quero captar o cliente, né? Aonde eu vou buscar, que tipo de cliente eu quero buscar, que tipo de comunicação ele consome, como é que eu me apresento para ele, depois ele vira um lead, esse lead é tratado através de processos chamados follow-ups, e depois desses follow-ups ele vira cliente, depois que ele virou cliente, eu quero que ele continue comprando de mim, eu quero que ele continue fidelizado à minha marca, ao meu produto. E como é que eu faço isso? Eu faço isso através do estabelecimento de um relacionamento. E relacionamento não é só eu ofereço um serviço e o cliente paga, vai muito além disso. Né? Vai de eu saber me comunicar com o meu cliente, de escutar, e a comunicação é um processo de mão dupla, né? Assim, eu escuto e eu falo, e eu reajo à fala do meu cliente. Né? Então, se ele me deu um feedback negativo ou positivo, seja lá o que for, eu não posso ficar achar que a comunicação acabou, não. Ele já me deu um feedback, acabou, não, ó. Aquela tua ideia, a gente está tratando assim, ou a gente vai implementar mais no futuro, pela sua crítica, obrigado pela sua opinião, obrigado pelo seu posicionamento, né? E realmente dar continuidade. Então, a jornada do cliente ela vai muito além do processo de venda. Ela ultrapassa um pouquinho, é uma parte importante do processo de venda, mas ela continua. Até porque depois ela pode virar uma outra venda, né? Ela pode ter um upsell, um cross-sell, ou coisa do gênero, né? Verdade, pode se tornar alguém também que indica, né? Acabei tendo um insight aí no meio da sua resposta. Isso acaba precisando ou se tornando algo cultural da empresa, assim, precisa ser compartilhado esses valores com todo mundo que trabalha na estratégia para que todo mundo ajude ou converse na mesma língua sobre essa questão? Eu acho que assim a cultura da empresa ela tem que estar permeando cada parte da empresa, não só as pessoas, mas cada conteúdo, cada mente, até as máquinas têm que ser influenciadas pelos valores da empresa, né? Pelos objetivos, pela missão, pela visão da empresa. Né? E todo mundo tem que estar ciente disso, principalmente quem trabalha com contato direto com o cliente, mas não somente. Né? Porque, se, por exemplo, na Orange, o objetivo da Orange o foco é performance, com a melhor relação custo-benefício possível. Então, não adianta eu oferecer uma baita de uma estratégia com alto grau de automação, escalabilidade, fazer uma proposta que caiba no bolso, e quando o cliente for pedir um cross-sell, um upsell, por exemplo, eu quero aumentar a quantidade de termos, ou eu quero ter um canal a mais de backlinks, ou então eu quero ter um canal de divulgação a mais, eu quero ir para mídias sociais, e oferecer algo que esteja fora da realidade do cliente. Né? Então, eu tenho que estar muito consciente de qual é a estratégia da empresa, de quais são os objetivos da empresa, e de como ela pretende se apresentar, ofertar o seu produto e o seu serviço. Não só se apresentar, né, mas como ela pretende ofertar o seu produto e o seu serviço. Então, eu acho que ele fala assim, acho que respondendo a grosso modo a tua resposta, sim, toda empresa tem que estar ciente dos valores da empresa, dos objetivos, da missão, da visão e tudo mais que faz parte desse conjunto de diferenciais competitivos das empresas. Bem legal. Aqui eu queria saber, na verdade, assim, se você tem algum case de implementação disso, ou de como a melhoria da jornada do cliente ajudou algum cliente seu, algum empreendimento. Então, gostaria de saber aí algumas dicas também, se você pode falar um pouco sobre algo aplicável para qualquer nicho. Tá, vamos utilizar a seguinte estratégia. Assim, eu vou contar o milagre, mas não vou contar o santo. Não sei se eu consegui me fazer entender, mas, por exemplo, Sim. recentemente a gente teve um cliente, né? Nós estamos uma empresa de marketing digital, a gente presta serviços na área de SEO, da produção de mídias sociais, e aqui a gente acaba tráfego pago, e a gente acaba interagindo um pouquinho nas estratégias acessórias, né? Utilizando em processo de automação, às vezes eu preciso integrar um CRM, um RP, um módulo de pagamento, coisas do gênero. Né? E um cliente nosso, no meio assim de uma estratégia que a gente não fazia parte, estava literalmente no meio para o final, ele tinha contratado alguns influencers, que é uma estratégia boa, né? E que não foi, assim, não é que não foi muito bem planejada, ela não foi muito bem orquestrada, assim, né? Porque assim, qual que era o meu objetivo? O meu objetivo era me apresentar, meu objetivo era vender, né? E se eu quero vender, por exemplo, eu tenho que preparar toda uma recepção para esses clientes, para esses leads.
né? Porque o influencer vai estar lá apresentando o produto ou serviço numa determinada janela, ele vai apresentar o produto ou serviço que ele se propõe a divulgar, e nessa janela de tempo vai começar a chover mensagem, porque é meio que pro gameplay, né? Ele apresentou, as pessoas vão se interessar, que são os seguidores dele, acreditam nele, confiam nele ou nela, e aí eles vão procurar entrar em contato com a empresa que o influencer, que é o influencer de estimação dele, está apresentando. Então eu tenho que ter toda uma equipe, todo um ferramental, todo um procedimento preparado para receber. E o que aconteceu com esse cliente foi exatamente isso, né? Ele fez uma estratégia muito legal, muito consistente, né? Não tinha uma linguagem, uma abordagem um pouco dirigida, a gente ajudou nessa comunicação, então a gente pegou no meio do caminho e a gente ajudou, ó, vamos fazer um contato com esses influencers, vamos discutir com eles, né, aonde os valores deles se convergem com os valores da empresa e nessa conversão, neste momento de conversão, como isso pode ser apresentado para o público deles a fim de gerar vendas, né? A fim de gerar leads para a empresa. Então a gente ajudou nesse sentido, né? Nessa jornada estratégica e também ajudou nessa recepção, né? De configurar, de ter um CRM, ou de ter um canal de comunicação, de recebimento dessas informações, de tratamento dessas informações. É lógico que isso tem que ser pensado com antecedência, né? Isso tem que ser pensado antes, não tem que ser pensado depois ou durante, tem que ser pensado antes. Então, quando a gente fala hoje que a gente chama das call to actions, né? Quando a gente faz uma campanha, quando a gente, ou seja ela com influencer, ou seja ela nas social medias, ou seja ela no tráfego pago, no tráfego orgânico, a gente espera um retorno do cliente. Esse retorno do cliente, né? Essa chamada, né? De ação do cliente é chamada de CTA, que é a call to action. Ela vai vir como? Ela vai vir via telefone, eu vou disponibilizar um botãozinho para ele ligar e já entrar em contato com o meu SDR, ou eu vou deixar um formulário para ele preencher, porque eu preciso de algumas informações dele, ou então vai ser via WhatsApp, porque eu tenho uma equipe preparada para estar respondendo via WhatsApp, ou então vai ser via e-mail, né? Então, eu tenho que preparar a recepção desse cliente. Eu acho que o melhor exemplo que eu pude te dar, tem milhões de outros, tá? Tem pessoas assim, com e-commerces que não planejam bem a recente, faço uma campanha, por exemplo, agora, nós acabamos de sair da Black Friday, né? Se a gente parar para ver um Reclame Aqui da vida, ou até alguns varejistas, alguns grandes varejistas, a quantidade de reclamações que tem, porque às vezes é uma campanha muito bem orquestrada, parte de uma equipe, né, planeja as ofertas, vê a demanda, então tal produto a gente vai ofertar por esse valor, com esses diferenciais de pagamento, ou com esses atributos, e aí na hora de receber, de repente o modo de pagamento não está legal, não está rodando legal, ou então a recepção desse contato não está legal, porque às vezes o cara preenche um formulário, e de repente é um produto personalizado, e eu não consigo dar um retorno no tempo execuível, aí o cliente já busca uma outra solução, porque não teve uma resposta no espaço curto de tempo. Então, assim, o marketing está permeado de exemplos assim. Eu acho que para a gente o mais recente foi esse. Não sei se serviu para esclarecer, se foi muito claro, porque a gente tenta esconder, como eu disse no começo, né, esconder o nome do santo, e talvez... Não, deu para extrair, sim, deu para extrair. Acho que dá para elencar ali alguns exemplos que você deu de como preparar, né, a casa ali para receber esse fluxo, esse tráfego de pessoas. Então, o formulário realmente deixar o WhatsApp preparado, né, a equipe ali preparada, quem que vai responder, para também não perder esse gancho, porque as pessoas elas têm urgência, né? Então, assim, o fato de você demorar às vezes pode sim impactar, mas eu acredito que deu para tirar bastante informação, sim. Você entregou um milagre. Que Nós bom. temos agora aqui o Mitos e Verdades. Vamos embora. Sempre a parte mais complicada do nosso bate-papo, né? Parece uma coisa simples, mas as respostas têm um grau de complexidade sempre alto, mas vamos lá. Não, e tem que desmistificar isso mesmo, porque essas afirmações realmente elas estão ali na mentalidade de muitos empresários no geral, né? Então acho que isso é importante sim para esclarecer. Bom, a gente tem aqui a primeira. Jornada do cliente é o sinônimo de funil de vendas. É a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Isso é um mito, né? O funil de vendas a gente tem que entender como uma ferramenta, né? E a jornada é uma experiência um pouco mais viva, uma experiência viva, uma metodologia, um processo dinâmico, né? Ela tem que responder às necessidades do cliente. O funil de vendas é um negócio estático, né? A gente tem lá, é uma ferramentinha, você entra, você usa daquele jeito, com aquela aplicação,
E já a jornada do cliente é um pouquinho mais ampla. Tem muitos vieses, muito mais detalhes do que simplesmente o funil de vendas. O funil de vendas é algo muito mais estático. A jornada é muito mais dinâmica. Concordo. Conduzir o cliente é manipular a decisão. Não é um mito, completamente um mito. Pode ser, sim, em alguns casos, não, a gente não pode negar, trabalhamos com comunicação, isso pode acontecer, mas conduzir um cliente não é manipular, é você direcionar, né, apresentar possibilidades, né? É a mesma coisa quando você pede uma orientação para alguém, né? Você fala assim, eu quero chegar em tal lugar. Você tem 3 caminhos, eu tenho 2 caminhos. Você pode pegar esse caminho aqui, que ele é mais longo, porém ele tem menos sinal, né? Ele é um caminho mais seguro, né? Mais tranquilo, mas tem um outro caminho mais curto, que você vai chegar muito mais rápido, mas é um caminho mais perigoso, é um caminho sem muitas garantias. E aí, qual caminho você vai decidir? O que você quer para você? Não, eu quero o caminho mais curto porque meu problema é tempo, eu vou correr o risco. Não, eu prefiro a segurança. Então, o conduzir não é manipular, é você apresentar possibilidades. Isso já deixou um gancho para a próxima. O cliente já sabe o que ele quer, ele sempre sabe. O cliente sempre sabe? Às vezes sim, às vezes não. Essa resposta chega a ser uma pegadinha, né? Assim, nem sempre o cliente sabe o que ele quer. Às vezes sim, eles têm a consciência do que ele quer, mas por não ter consciência das variáveis de ofertas de solução do problema dele, né, talvez ele acabe mudando um pouquinho a questão dele inicial, né, ou o problema dele inicial. Né? Por exemplo, ele vai, digamos que você está na sua casa e a torneira quebrou, e você está comprando uma torneira para sua pia, e o que você quer? Eu quero uma torneira que saia água. É simplesmente a diretriz que você tem. Eu preciso de uma torneira que saia água. Mas quando você chega na loja, aí você começa a ver que tem um aparelhinho que você coloca embaixo, que vai ser água quente ou água fria, aí tem um misturador, aí tem uma torneira que você puxa, uma que vai no teto, uma que é mais flexível, uma que roda, uma que não roda. Então, nem sempre o cliente sabe o que quer. E a função da comunicação é apresentar de uma maneira clara e objetiva todas as opções que o mercado tem para o cliente resolver o problema dele. Talvez ele esteja ciente, sim, do problema dele, mas não necessariamente ele esteja ciente numa amplitude do que ele realmente quer. Muito bom. Isso deixou mais um gancho aqui. Toda marca precisa de uma jornada personalizada. Eu acho que é uma verdade. Eu acho que sim, né? Porque se a gente fala de uma marca e ela tem atributos específicos e valores muito próprios, ela tem que ter algo muito personalizado. Não pode ser genérico, né? Porque senão entra naquela questão, você não constrói a marca. Quando você fala mais do mesmo, a gente não está falando de um processo de construção de marca, a gente está falando de um commodity. E apresentar a marca hoje não é um commodity, né? É muito mais do que isso, é muito mais amplo do que isso. Muito bom. E a última, um bom formulário pode aumentar a conversão. Sem sombra de dúvida. Eu acho que é uma verdade. Como a gente não só um bom formulário, mas uma boa CTA pode aumentar a conversão, né? Por exemplo, às vezes, dependendo da campanha que a gente faça, um bom formulário, bem feito, objetivo, né, que inspire segurança, porque tem aquela questão também, não vou colocar informações minhas de e-mail ou de contato num formulário que não está me inspirando confiança. Porque a gente sabe que a internet hoje está repleta de, de scams, de Phishing, né, também, como que chama? Quando phishing, de extrai ações, os dados, né, para fins. ações ilegais e imorais, né, para conduzir um possível cliente aí a cair numa cilada, né? Então, um bom formulário ele pode inspirar confiança, ele também aumenta a conversão, mas a escolha da CTA, a gente não pode achar que CTA é só formulário. Às vezes a CTA é um botãozinho do WhatsApp que você coloca, porque, por exemplo, vamos pensar num cenário, né? A gente fala de escolhas, um bom formulário, mas estou mudando um pouquinho a pergunta para uma boa CTA. Você está lá trancado para o lado de fora da sua casa, você trancou a chave dentro, não tem ninguém para abrir, você vai começar a contactar um chaveiro. Chaveiro, você tem urgência para fazer isso. Você acha que um formulário é a melhor CTA nesse momento?
Quando você está É pesquisando no verdade, né? Google lá, Tem que ter essa noção. você vai querer conversar. Você quer um botãozinho do telefone para ligar direto com o chaveiro, com um possível chaveiro, ou você quer no máximo um WhatsApp para falar assim, meu amigo, me socorre, pelo amor de Deus, tá Sim, frio, tá chovendo, tô para fora de casa com uma criança, quando é que você pode vir me socorrer? Entendeu? Então, a escolha da CTA, não só do formulário, ela aumenta bastante a conversão. Uma CTA bem feita, né? muito bom. Muito obrigada por essa conversa, deu para esclarecer bastante também sobre a importância, né, de ter caminhos mais claros para o cliente ser conduzido ali para o objetivo e talvez também ter aqueles dados para poder fazer um remarketing depois, né, tentar contatar essa pessoa de novo. Então, tem muita coisa que dá para extrair dessa estratégia. Muito obrigada. Bruna, eu que agradeço mais uma vez, e para você que ficou com a gente até o final, o meu muito obrigado. E esse foi o quarto episódio do nosso Expresso Orange, né? E é o espaço aqui onde a gente aproveita para falar sobre marketing, sobre branding, sobre comportamento relacionado a vendas e a marketing, né? Foi um prazer estar aqui com vocês, né? E se esse conteúdo fez sentido para você, aproveita para comentar, para compartilhar, para dividir este conteúdo. E lembre-se que toda segunda-feira nós temos aqui uma nova viagem, um novo café, uma nova reflexão. E mais uma vez, sejam bem-vindos e obrigado por estarem com a gente até o final.